Então, bom dia, pessoal, né? Hoje a gente corrigir aí os exercícios, né? A primeira listinha, né? Que a gente postou, né? Essa lista aqui, ó. Exercícios de revisão física segunda série, né? A gente postou lá, provavelmente no dia 19 de março, ok? A primeira listinha que a gente postou, correto? Então, nosso primeiro exercício aí, olha, dava o seguinte, ó, um termômetro de álcool, né? O comprimento da coluna de álcool e a temperatura são diretamente proporcionais, né? Então aqui a gente tem aqui na nossa, né, horizontal aqui, a gente tem o comprimento, né, que a gente vai ter lá do álcool, né? Suponhamos que a gente tem um termômetro, né? Graduado aqui a temperatura e o tamanho que vai ter de álcool aqui, correto? Então, a relação entre essa altura que o álcool ocupa aqui nesse termômetro, a altura em centímetros. Aí pergunta, determine, vamos ver, a temperatura é indicada por uma altura de 3 centímetros. Então, vamos pensar o seguinte, se, né, aqui pelo gráfico, né, a gente tiver uma altura de zero, a gente vai ter também a temperatura de zero, certo? Então vamos calcular a relação, ó. Se eu fazer aqui, ó, 12 menos zero, a gente vai ter 12 menos zero dividido por... Aí o 12 está relacionado com 48, menos o zero relacionado com zero, né? Aí ele quer que a gente calcule qual a temperatura, qual a temperatura indicada por uma altura de 3 centímetros. Então, se 12 está relacionado com 48, 3 centímetros, mais ou menos aqui, assim. Está relacionado com qual temperatura aqui, né? Então, a gente faz, ó, 12 menos 0, 12 menos 0, 48 menos 0 igual 3 menos 0, né? A gente colocou as alturas em cima, sobre essa temperatura que a gente quer descobrir, menos 0. 12 menos 0 é 12. 48 menos 0 é 48. Que é igual, 3 menos 0 é 3, θ menos 0 é θ, né? Esse θ aqui seria a temperatura que a gente quer descobrir. Mas se a gente multiplicar cruzado, a gente vai ter, ó, 12 θ igual 48 vezes 3, né? 48 vezes 3 é quanto? 48 vezes 3, 24 vão 2, 12 com 2, 144. Então 12 vezes o θ dá 144. Passo 12 dividindo. 144 dividido por 12, né? Que dá 12 graus Celsius. Ou seja, a temperatura indicada para uma altura de 3 centímetros é quanto? Tá aqui, ó. A gente acabou de fazer o cálculo. 12 graus Celsius. Ok? Tá aí o cálculo. Tudo bem? Agora vamos pro B. O B, olha, é a altura da coluna quando a temperatura for 72 graus Celsius, né? A gente faz da mesma maneira lá, tipo, 12 menos 0 sobre, né? Faz aqui, ó, 12 menos 0 sobre 48 menos 0. Aí ele quer saber o que, ó? A altura, né? A altura a gente tá colocando em cima, né? A medida da altura tá colocando em cima. Então, colocar x, essa altura, menos 0 sobre a temperatura que ele quer que atinja é quanto? Cadê? 72 graus Celsius. 72 menos 0. 12 menos 0? 12 sobre 48 menos 0. 48 igual a x sobre 72. Correto? A gente pode multiplicar cruzado, mas aqui eu vou fazer além. Vamos dividir aqui por 12. Ó. Se eu pegar aqui e dividir por 12 e aqui por 12, a gente vai ter o seguinte, ó. 12 por 12, 48 dividido por 12, a gente vai ter 4, né? Igual a x sobre 72. Então aqui, ó, multiplicando cruzado, o que a gente vai ter, ó? 4x é igual a 72. Faço 4 dividindo, x é igual a 72 dividido por 4. E quanto é 72 dividido por 4? Vamos ver. 7 para dividir por 4 cabe 1, sobra 3, baixo 2. Que número vezes 4 dá 32 é 8. Sobra 0. Então essa altura seria uma altura de 18 centímetros. Correto?
Tudo bem aí até... Tá, e o cálculo, correto? 48. Já a questão... essa foi a questão número 1, né? Então, essa daqui... Toda ela é a questão de número 1. Tudo bem? Então, letra A. Letra B. Agora vamos aqui, questão número 2, olha. Sheffield, Inglaterra, o médico toma a temperatura de uma pessoa febril e consta 104 graus Fahrenheit. Que valor indicaria a temperatura que valor indicaria um termômetro graduado na escala Celsius? Então aqui ele quer que a gente transforme Fahrenheit para Celsius, né? A gente relembrar as formulazinhas, ficaria como? Ó? Temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. A temperatura que a gente tem está em Fahrenheit, então vamos pegar essa temperatura e substituir aqui, ó, no lugar do F, que é a temperatura em Fahrenheit. Então fica C sobre 5 igual o F. 104 menos 32 dividido por 9. Né? Então, fica C sobre 5, né? Igual. Quanto que é 104 tira 32? Vamos ver. 104 menos 32, 2, né? Pego emprestado aqui, daí tira 3, 7. Dá 72 sobre 9. Aqui ó, a gente poderia multiplicar cruzado, mas a gente não vai fazer isso não. A gente vai fazer, ó, 72 divide por 9. Quanto que 72 divide por 9? É 8. Então, C sobre 5 é igual a 8 sobre 1. Multiplico cruzado agora que fica mais simples, ó. C vezes 1, C. 5 vezes 8, 40 graus Celsius. Pergunta, essa pessoa está em estado febril? Está, né? Está com 40 graus Celsius de temperatura. Correto? Essa é a questão de número 2 da primeira listinha. Questão de número 3. O professor Nikolai Gnov, uma de suas viagens para Amsterdã, obteve a informação que seu avião encontrava a 10 km de altura. Né? E de que a temperatura externa era de 58 graus Fahrenheit. Profundo conhecedor de física, imediatamente se pôs a fazer a devida conversão para a escala Celsius, encontrando, aqui nos dá as alternativas, que a gente vai fazer o que a gente fez na questão anterior. O que a gente vai fazer? Transformar de Fahrenheit, né, para graus Celsius. Como? C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Por que, professor? Porque transformar Celsius graus Fahrenheit para Celsius. Qual a temperatura que foi dada lá em Fahrenheit? 58. Então, C sobre 5 é igual a 58 menos 32, que é um 8, dividido por 9. Certo? Então, C sobre 5 é igual a 58 tira 32, vamos ver. Dá 6, aqui dá 2, dá 26, né? 26, tá correto? Tá correto? Tá correto, 26 sobre 9. Clique cruzado, né? A gente vai ter 9C igual 26 vezes 5. 26 vezes 5. Aqui dá 30, vão 3. 5 vezes 2, 10 com 3. 3 é 130, né? Faço o 9 dividido. Daria 130 dividido por 9. E quanto é 130 dividido por 9? Pego emprestado, cabe 1. 1 vezes 9, 9 para 3, sobra 4. 0. Que número vezes 9 dá próximo de 40? 4, né? 4 vezes 9, 36. 36 para 40, sobra 4. Não tem mais nada para baixar. Dá um direito de botar um 0 aqui. Uma vírgula, né? Que dá o direito de botar um 0 aqui. 4, 4 vezes 9, 36. 36, 4. Vai virar uma adição periódica. Nossa temperatura aí convertida daria 14,44 graus Celsius. Será que está correto? 58 graus Fahrenheit, né? Profundo conhecedor de física, fazer conversão em graus Celsius. Ou seja, o que acontece aí? Não tem alternativa para marcar, né? Essa aqui é a temperatura correta, né? Alguém postou lá no fórum, lá nos formulários, né? De que a atividade não possuía resposta e realmente essa atividade não possui resposta, né? Acho que foi a Carnot.
Então essa aqui é a resposta, correto? Não sei se a gente fez correto, 58 tira 32, 26. Certo? Divide por 9. Correto. Provavelmente aqui era para ser 68. Agora a questão de número... Essa aqui é a questão de número 4, né? Que lá foi 3, essa aqui é a questão de número 4. Então olha só. A temperatura de um forno é controlada por dois termômetros, né? Um deles graduado na escala Celsius e o outro em Fahrenheit. Entre os dois instantes T1 e T2, a temperatura se modificou. O primeiro termômetro acusou uma variação de 40 graus Celsius e o segundo termômetro acusou uma variação de... Então aqui o que ocorre? Não é aqui mais a transformação de temperatura. O que ocorre aqui agora é a transformação entre variação de temperatura, né? As formulazinhas modificam, né? Quando a gente tem variação de temperatura, a variação da temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual à variação da temperatura em graus Fahrenheit sobre 9. Então, ele quer correlacionar essas duas, né? Essas duas escalas aí. Então, lá na primeira, qual foi a variação? Em Celsius, né? Qual foi a variação lá em Celsius? 40. Então, aqui é 40. Então, a gente vai ter assim, ó. 40 sobre 5 é igual à variação em Fahrenheit sobre 9. Se eu dividir 40 por 5, a gente vai ter 8, que é igual a Fahrenheit sobre 9. Embaixo do 8 sobre 9 contém um múltiplo cruzado. Olha. Uma vez a variação em Fahrenheit é igual a 8 vezes 9, 72 graus Fahrenheit. Né? Tem alternativa? Tem aqui. 72 graus Fahrenheit. Então essa aqui é a questão de número 4, correto? Então essa aqui é a questão de número 5. Um dispositivo não utilizado para medir a temperatura de um corpo consiste num tubo de vidro contendo mercúrio ou álcool colorido. A variação da temperatura provoca a expansão do líquido e a temperatura pode ser determinada medindo a variação no volume do líquido através da altura que o líquido alcança, né, no tubo de vidro. Qual a faixa dos valores de temperatura você utilizaria para um termômetro clínico, isto é, utilizado para medir a temperatura corporal dos seres humanos, né? Então, a gente vai para analisar uma pessoa que está febril ou não, a temperatura tem que estar acima de 37 graus Celsius. Então tem que ter um termômetro que abrange esse número, que esse número esteja nesse intervalo. Correto? Então analisando aqui, será que é um termômetro de 30 a 44 graus Celsius? É possível? De 20 a 34? Não. De 20 a 26? Não. Precisou englobar essa temperatura lá nesse intervalo, né? Então, o que a gente tem que utilizar é isso daqui, ó, que mede temperatura de 30 graus Celsius a 44 graus Celsius, correto? Essa é a questão de número 5. A questão de número 6, isso daqui, ó. Os termômetros são dispositivos utilizados, usados para controlar a temperatura de aparelhos. Para que eles não superaqueçam, o termômetro foi acionado, né? O termômetro foi acionado quando a turbina a vapor atingiu 950 Kelvin, o que em graus Celsius corresponde, né? Então ele quer transformar uma temperatura que está na unidade Kelvin para Celsius, né? Como? Se a gente pegar as fórmulas, a gente vai ter o seguinte, ó. C sobre 5 é igual a K menos 273 sobre 5 também, né? Como os denominadores são iguais, a gente pode cancelar. Então, C é igual a K menos 273. Qual é, então, o valor dessa temperatura em Kelvin? Tá aqui, ó. Já foi nos dados. 950 menos 273. Fazer essa diferença dá quanto? 950 menos 273. Tem que prestar, sobra 4. 10 tira 3, dá 7, né? 9 pega o emprestado, sobra 8. 14 tira 7, 7. 8 tira 2, 6. Então, a temperatura em graus Celsius seria de 677 graus Celsius, correto? Dada a forma, a gente tem C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. A gente queria correlacionar Kelvin e Celsius. Então, a gente usou só essa parte com essa parte aqui, correto? Então, essa foi a questão de número 6. Qual a alternativa? Tá aqui.
para finalizar a questão de número 7, né? Qual das substâncias a seguir é mais indicada para a substância termométrica em um termômetro cuja escala permite leituras de menos 50 graus Celsius a 50 graus Celsius, né? Então, para que uma substância consiga ler nesse intervalo, ela tem que estar no mesmo estado físico, né? Ou sólido nesse intervalo, ou líquido nesse intervalo, ou gasoso nesse intervalo, certo? Provavelmente, como a gente quer construir termômetros, então a gente usa geralmente substâncias líquidas que estejam nesse intervalo aí. Se eu pegar a água conseguirá ficar totalmente líquida nesse intervalo? Não, né? Porque abaixo de 0 graus Celsius ela vai virar gelo, né? Vai ficar em estado sólido. Será que seria o éter? Olha o éter, menos 114 a 34,5. Não, né? Engloba menos 150, mas não chega a 50 graus Celsius. Será que é o mercúrio? Não, porque não chega a menos 50 graus Celsius, né? O álcool, menos 114 até 78,3. Ó, menos 114 é menor que menos 50, né? E 72,3 é maior que 50 graus Celsius. Então, nesse intervalo, a gente vai ter o álcool líquido, né? Entre esses dois pontos aqui, a gente tem substâncias líquidas. Então, a alternativa correta é o álcool. Uhum. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí sobre as questões, vocês nos contatam, ok? Abraços e até a próxima aula.